Pai do Senhor, meus irmãos, muito bom dia, 9 horas da manhã. Hoje, 21 de março de 2021, está começando a nossa Escola Bíblica Online. E a proposta é comentar algo sobre as mulheres do Velho Testamento. E hoje vamos falar de Betseba, ou como está lá em 2 Crônicas, Bate-sua, ok? O nome Betseba quer dizer filha do juramento ou sétima filha. Já Batsua quer dizer filha de sua ou filha da abundância. Alguns comentaristas dizem que esse nome também significa filha do sábado, ok? A sua história aparece ali, a primeira vez que o seu nome aparece é em 2 Samuel, capítulo 11, que aparece o nome de Betseba. Era um tempo de guerra, mais ou menos fevereiro, ali quando começa o capítulo 11 de 2 Samuel, mais ou menos em fevereiro. Davi, durante a sua vida, durante 20 anos, ele se envolveu em 8 guerras, né? Realmente um guerreiro, né? Davi era um guerreiro por natureza, né? Deus sabia quem ele estava convocando para a batalha, quando recrutou Davi para ser rei de Israel. Mas agora não, né? Agora o povo foi ali lutar contra Moabe. Moabe havia se levantado contra Israel, e Davi mandou seu sobrinho Joabe, que também era general do exército, cuidar desta batalha. E Davi ficou ali no seu palácio, e andando ali, fazendo andanças pelo seu palácio, pela sua casa real, ele viu algo que chamou muito sua atenção. Ele viu Betseba. Acompanhe comigo 2 Samuel capítulo 11, versículo 2. E aconteceu que à hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, viu do terraço a uma mulher que estava se lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. A palavra formosa, em alguns casos, quer dizer agradável de se olhar, mas nesse caso aqui fala de excelência ou de grandeza. Okay? Então foi o que Davi achou desta mulher quando ela viu. E rapidamente Davi pergunta aos seus servos, aos seus súditos, né, talvez os empregados ali que estavam ali com ele, quem era aquela mulher. Davi a sua casa ficava numa colina, então ele tinha uma visão privilegiada das casas que estavam por ali. Então ele viu ali Betseba se lavando, como diz o texto. Esse se lavando dela era o seguinte, gente. Há uma grande probabilidade, tá? Que era a lavagem da sua imundícia, que já havia passado 7 dias desde a sua menstruação. Então Betseba estava numa espécie de tanque, onde que ela tinha que, em pé, mergulhar 3 vezes, que era o ritual de purificação judaico, 7 dias após a menstruação. Então, com certeza ela estava fazendo esse ritual, onde foi que Davi a viu naquela situação e lhe chamou a atenção, se interessou por ela e mandou perguntar quem era. Então logo os seus empregados responderam. No versículo 3 de 2 Samuel capítulo 11. Enviou Davi e perguntou por aquela mulher. E lhe disseram, porventura, não é esta Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Eteu? Então Davi já conseguiu saber quem era, descobriu que ela era casada, descobriu quem era o seu pai, ok? Descobriu quem era o seu marido, Urias. Urias era um guerreiro de Davi, era um dos 30 que estavam sempre ali com Davi. Ele não era judeu, era hitita, então ele era um gentil. Na minha opinião, talvez ele se agregou junto com Davi quando Davi se refugiou de Saul, lá nas cavernas de Adulão, quando se juntaram 400 homens desgostosos, de espírito amargurado, endividados, se juntaram a Davi lá na caverna de Adulão, e a Bíblia diz que Davi se fez chefe deles, ok? Então Davi, como rei que ele era, como soberano e monarca, qualquer ordem que ele dava era um decreto. Então o que ele fez? Mandou chamar Betseba. Mandou chamar ela, mesmo sabendo que era casada, mesmo sabendo que era uma mulher comprometida, mandou chamar Betseba. E por que ela obedeceu? Porque era uma ordem do rei, óbvio que ela teria que ir. Agora,
o texto diz que ela e Davi dormiram, tiveram um caso ali, tiveram uma relação, né? Tiveram uma relação ali. Agora, Betseba foi forçada? Betseba se entregou por livre e espontânea vontade? Olha, não sabemos, né? Não sabemos se eles, até na novela da Record ali, do Rei Davi, a novela ali, a série, né, deixou subentendido que eles vinham se conhecendo através dos anos, mas a Bíblia é bem clara, não há nenhum indício, nenhum relato bíblico que Betseba e Davi tinham algum contato antes. Há uma possibilidade de ele saber quem é ela, porque pelo fato do versículo 3 ali, porventura, quer dizer, Davi, tu não sabe que é mulher de Urias? Então porventura talvez Davi conhecia ela de vista, conhecia talvez a sua fama, porque se ele conhecia Urias, que foi um guerreiro que já acompanhava ele um bom tempo, com certeza ele sabia quem era esta mulher. Mas não há relato que os dois haviam tido qualquer contato antes desse acontecimento. Agora, também não temos mais detalhes se realmente Betseba foi forçada ou se Betseba se entregou para Davi. Não temos certeza. Eu posso até imaginar que ela teve algo com Davi, porque depois ela permaneceu até o fim dos dias de Davi. Os comentaristas judeus, eles entendem que Davi, de certa forma, não cometeu adultério, porque o soldado, quando ele ia para a guerra, ele entregava uma carta de divórcio para sua esposa, como se fosse um divórcio temporário. Caso ele morresse na batalha e o seu corpo não fosse achado, ela tinha a carta de divórcio, porque se ele morresse na batalha, ela ia ser considerada viúva e poderia casar de novo. Mas se seu corpo não achasse, ele seria considerado vivo, então ela não poderia casar de novo. Ok? Então por isso que todo soldado judeu, quando ia para uma guerra, entregava uma carta de divórcio temporária para sua esposa. Quando ele voltava da guerra, de certa forma, ele casava novamente com ela. Era um costume entre os soldados em Israel. Então, por causa disso, os comentaristas judeus dizem que Davi não cometeu adultério. E eles dizem também que Betseba estava prometida para Davi desde a eternidade. Ela era para ficar com Davi. E eles dizem também que o casamento de Urias com Betseba não era legal, por o fato dele ser um gentil. Então era um casamento proibido, era um casamento que era proibido segundo as leis judaicas, o costume judaico. Mas eu posso entender que Urias se converteu ao judaísmo, ele se tornou um prosélito, ok? Então eu posso entender isso. Então, na minha opinião, não seria um casamento ilegal. Eu não sei por que os comentaristas judeus têm essa opinião de Davi. Talvez porque eles sabem que da linhagem de Davi vai vir o Messias, talvez para tentar eximir um pouco a culpa dele. Mas a Bíblia Sagrada é bem clara. É bem clara. Houve sim um caso de adultério, houve sim um caso que Davi e Betseba fizeram algo, cometeram adultério. Nós podemos ver bem essas palavras do pecado de Davi no Salmo 51. Acompanhe comigo. Salmo 51, que é o Salmo de arrependimento. Salmo 51, versículos 1 a 4. Acompanhe comigo. Salmo de Davi. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Versículo 2, verso 2, né? Salmo é verso. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Então Davi sabia o que ele havia feito. Verso 3. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que te era mal aos teus olhos, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Então o próprio Davi tinha consciência do que ele fez. O próprio Davi sabia que ele tinha cometido um ato de adultério. A Betseba foi influenciada pelo fato de ser rei? Foi, com certeza. Não posso dizer que ela foi seduzida por Davi, mas que ela foi influenciada, ela foi. E o pior acontece. Se nós acompanharmos depois dessa relação entre eles, o pior acontece.
Davi engravida Betseba. Então, o pecado do adultério agora teve uma semente. Betseba manda avisar Davi: estou grávida. Ok? Ela manda avisar Davi. Então Davi vê agora o seu pecado que ia ser exposto. Então o que ele faz? Ele manda chamar Urias da guerra. Urias estava em guerra contra Moabe, na liderança de Joabe, o general do exército e sobrinho de Davi. Manda chamar Urias com a desculpa de que queria saber notícias da guerra. E também com a ideia de que Urias fosse dormir com Betseba e essa gravidez pareceria de Urias. Então podemos entender que Betseba estava tendo um relacionamento adúltero com Davi já há alguns meses, porque até aparecer a gravidez, tranquilamente de 2 a 3 meses, ok? Até mais talvez, mas vamos colocar aqui 2 a 3 meses. Então podemos entender que já estavam alguns meses tendo esse relacionamento adúltero, ok? Então Urias vem e Davi diz para ir lá se deitar e com a sua mulher, e ele fala: não, a arca, Judá e Israel estão em tendas, Joabe e os soldados estão no campo. Como eu, pois, dormiria com a minha mulher? E dormiu no pátio, ok? Os comentaristas judeus também dizem que ele era digno de morte, porque desobedeceu uma ordem do rei. Então, parece que eles estão querendo dizer que a culpa era mais de Urias do que de Davi, né? É interessante isso, né? Mas a Bíblia é bem clara, mostra os defeitos, as falhas de Davi, como também mostra as suas qualidades e as suas virtudes. Então ele não foi dormir com Betseba, e talvez lá Betseba esperando Urias chegar, e ele não foi. Aí Davi chama Urias, eles fazem ali um banquete, Urias fica bêbado, Davi pensa que ele vai voltar para casa, bêbado, talvez dormir com mulher, não faz, dorme por ali no pátio da guarda, na casa real ali de Davi, e não vai. Então o que Davi faz? Davi pega, manda Urias de volta para a guerra junto com uma carta. Essa carta é o atestado de óbito de Urias, porque é para ele entregar essa carta para Joabe. Joabe lê a carta, é para deixar Urias na frente da batalha, para que ele morresse. E exatamente isso acontece. Acontece exatamente isso. Urias vai para frente de batalha e ele acaba morrendo, certo? Então Davi disse para que quando ele estivesse na frente da batalha, os soldados eram para se retirar, deixar Urias meio que sozinho, para que ele viesse a morrer. E acontece exatamente isso. Urias falece. E logo depois que Urias morre, Davi toma outra atitude. 2 Samuel, capítulo 11, versículo 27. Acompanhe comigo. 26 e 27. Ouvindo, pois, a mulher de Urias que Urias, seu marido, era morto, lamentou o seu senhor, o seu amo, porque as mulheres tinham o seu esposo como um senhor, devido à questão da obediência, né? E olha o versículo 27. E passando o luto, enviou Davi e a recolheu em sua casa. Ele foi por mulher, ele casou com ela, e ela lhe deu um filho. Agora sim, esse filho ele nasceu. Porém, essa coisa que Davi fez, e Betseba, foi mal aos olhos do Senhor. Então ali está Betseba, nesse caso de adultério de Davi, e também para ele não ser descoberto o caso de adultério dele com Betseba, né? A Betseba e eles iriam morrer apedrejados segundo a lei de Moisés. Para não descobrir esse caso, ele faz esse plano para matar Urias. Olha o homem segundo o coração de Deus. A lição não é falar sobre ele, mas olha o homem segundo o coração de Deus, né? Que coisa ali, isso é um exemplo maravilhoso, né? Então, como que estava Betseba? Como que estava o coração dela? O seu marido morreu, ok? E ela sabia o que Davi tinha feito. A Bíblia não diz o que ela sabia, mas podemos entender. Com certeza ela sabia, eu entendo que ela sabia o que Davi tinha feito, certo? E o filho que nasceu desse pecado, gente, desse adultério, desse caso fora do casamento, era um filho que seria muito problemático, né? Só que, como a palavra diz, que isso que eles fizeram foi mal, foi maligno aos olhos do Senhor, principalmente Davi, porque Betseba estava envolvida no adultério, mas não estava envolvida no assassinato, ok? O assassinato foi cometido só por Davi. Aí Deus manda o profeta Natã, ele conta uma parábola da cordeira,
dizendo que tinha um homem rico que tinha muitos animais, e tinha um pobre que tinha um animal só, e o rico pegou o único animal do pobre e matou para fazer uma janta para um visitante. E Davi ficou irado, disse que esse homem era digno de morte e era para pagar 4 vezes duplicado. Aí Natan disse: esse homem é você, o homem pobre é Urias, a cordeira é Betseba. Quer dizer, aí Natan aponta para Davi o seu pecado, tudo que ele fez. E Deus diz ainda: dá várias sentenças da sua linhagem, vai levantar o mal contra você, a espada nunca vai sair da sua casa, e esse filho que nasceu desse pecado vai morrer, porque você desprezou a palavra do Senhor. Então imagina a Betseba como mãe. O filho nasceu doente. Imagina o coração dessa mulher, né? Porque a mãe, aqueles 9 meses que ela está gerando aquela vida ali, ela cria um laço emocional, um mistério maravilhoso, não dá para entender. Porque a criança, quando ela sai do ventre da sua mãe, ela conhece o batido do coração da mãe, ela conhece a voz da mãe, ela conhece o cheiro da mãe. Então ela entende que ela está ali, está fora do ventre, mas entende que está com a pessoa que gerou ela. Então é um mistério muito grande esse da mulher gerar um filho. Então agora imagina como estava o coração de Betseba, sabendo que esse filho era resultado de um adultério, e sabendo que ele nasceu doente, ok? Nasceu doente por causa do pecado. Pensa como é que estava o coração dessa mulher, gente. Ela devia estar muito traumatizada, a cabeça a mil, o coração a mil, a cabeça a mil, vivendo toda essa situação. E aí depois que ela sabe que o profeta foi lá e mostrou tudo que estava errado, né? Eu entendo até que Deus usou o profeta para mostrar para Davi o seu pecado, para ele poder confessar e ser perdoado, gente. Porque Deus amava tanto Davi, não ia querer perder ele. Mas agora pensa o coração de Betseba, como Betseba não estava diante dessa situação. Diz que quando a criança nasceu, ela adoeceu gravemente. Essa palavra gravemente quer dizer que nasceu com uma doença incurável. A ideia é: pode esperar o pior. Davi jejuou, Davi orou, certo? Confiando na misericórdia de Deus, mas o que Deus decretou nessa criança estava decretado. Então o caso de Betseba com Davi, né, já que estamos falando dela, gerou essa criança no pecado, e Deus tocou nesta criança. Essa criança nasceu doente e viveu só 7 dias, né? 7 dias depois, a Bíblia fala 7 dias, não sei se é depois que nasceu, imagino que é. 7 dias depois que a criança nasceu, ela morreu. Então Betseba ficou muito amargurada. Ela sabe, meu Deus, gente, pensa o coração dessa mulher quando esse filho morre, o arrependimento, a tristeza. Meu Deus, assim, porque com certeza Davi a tratou muito bem, né? O palácio, né? Ela morava com um guerreiro, um soldado. Era um homem, não sei, né? Era um soldado, gente. Não vamos, né, falar mal de Urias, mas era um soldado. Davi também era soldado, também era guerreiro, mas Davi estava agora no palácio. Então ele aprendeu a viver com a riqueza, aprendeu a viver com luxo. Então com certeza quando ela foi lá para o palácio, Davi cuidou dela muito bem naqueles momentos de prazer que eles tiveram ali. Só que esse momento de prazer se transformou numa tragédia com a morte dessa criança. Então todo aquele momento de prazer que Betseba teve com Davi ali, agora resulta numa tragédia. E quando a criança falece, Davi toma outra atitude. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 24. Acompanhe comigo. Então consolou Davi a Betseba, sua mulher, agora já era mulher dele, e entrou a ela, teve relação com ela, e se deitou com ela, e teve um filho, e chamou o seu nome Salomão, e o Senhor o amou. Essa palavra consolou, porque, olha, gente, Betseba estava arrasada, certo? Estava destruída, né? Então, quando essa palavra consolou, quer dizer que Davi estava participando junto com a dor dela.
estava tentando, vamos dizer assim, né? Estava tentando participar da dor dela, estava consolando. Estava dizendo assim, ó, aqui eu estou junto contigo, nós erramos, nós falhamos, mas eu ainda estou junto contigo, não vou te deixar, né? Porque Davi tinha um harém, Davi tinha 8 mulheres, era casado com 8 mulheres, certo? Mas além disso ele tinha as suas concubinas, ele tinha outras mulheres que ele podia ter o relacionamento que ele quisesse. Por isso que o profeta falou, tinha um homem que tinha várias cordeiras e um tinha uma só. Por isso que ele usou essa parábola, o profeta Natan. Então agora, mas ele, Betseba era a mulher que ele mais amava. Era a sua principal mulher, era a que estava em primeiro lugar. Então ele tinha Betseba, a Bíblia não fala, mas eu entendo que ele tinha ela como a rainha de Israel. Apesar de não ter esse título, né, só o rei, ok? Mas ele tinha ela como a sua mulher principal, como a sua mulher mais amada. E quando ele a consola, ele tenta entender e ajudar ela na sua dor. E eles acabam continuando junto, eles têm um novo relacionamento, uma relação sexual, e nasce Salomão. E quando a palavra diz, e o Senhor o amou, quer dizer que o Senhor estava aprovando o relacionamento de Davi com Betseba. É por isso que os judeus dizem que ela estava prometida para Davi na eternidade, tá, gente? E eles dizem até que o pecado de Davi foi não esperar o tempo de Deus, que dele foi muito afoito, muito impetuoso, não esperou o tempo de Deus. Se ele esperasse o tempo de Deus, talvez Urias morresse numa guerra, numa batalha, e ele poderia tomar Betseba de uma forma tranquila. Mas o que eu entendo é que como Davi está na linhagem do Messias, essa criança que nasceu do adultério jamais poderia entrar na linhagem do Messias, porque foi uma criança que nasceu de um adultério. Por isso que o profeta fala, para que os inimigos do Senhor não blasfemem contra ele. Tá entendendo? Deus é justo. Deus é justo. Então esta criança jamais poderia participar da linhagem do Messias, certo? Agora Salomão não. Salomão sim, eles estavam casados, haviam se reconciliado com Deus, Deus havia perdoado o pecado de Davi, consequentemente perdoou de Betseba também, ok? Davi com certeza explicou isso para ela quando a consolou, e eles tiveram outro filho, e o Senhor o amou. Salomão quer dizer paz, e foi um reino dele de muita paz. E para comprovar que o Senhor o amou, o profeta Natan vai lá e fala com Betseba e Davi. Versículo 25 do capítulo 12 de 2 Samuel. Enviou pela mão do profeta Natan, este o chamou de Gedidias, por amor do nome do Senhor. O nome Gedidias quer dizer amado de Jeová. Então isso prova que Salomão, que também se chamava Gedidias, era amado de Jeová. Então realmente Deus estava aprovando o relacionamento de Davi com Betseba. Não podemos questionar o julgamento de Deus, jamais. Tem coisas que só vamos saber só começou errado. E às vezes nós falamos, começou errado, vai terminar errado. Mas tem casos que começam errado e podem ser consertados no decorrer da caminhada. Basta as pessoas reconhecerem os seus erros, como Davi fez, reconheceu suas falhas. Com certeza Betseba também reconheceu suas falhas, e houve um conserto, houve uma mudança, um desejo de mudança. Começou errado, mas não vai terminar errado, não vai continuar errado, vai ser melhorado, tá entendendo? Vai ter um conserto, ok? Então pode começar errado? Pode, mas no decorrer da caminhada há jeito para consertar. Deus sempre é um Deus de segundas oportunidades. Deus é maravilhoso. Não podemos colocar Deus numa caixinha e dizer, olha, só age dessa maneira, liga e desliga. Não. Deus é um Deus de multiforme, a graça multiforme de Deus, como diz em Coríntios. Então não podemos nunca dizer que Deus age de uma maneira, Deus não age de uma maneira dentro dos princípios humanos. Ele tem o seu padrão de justiça. Ok? Tanto é que está aí o plano de salvação, né? Coisa maravilhosa que Deus instituiu para o ser humano chegar diante do trono dele para o adorar. Então, agora eles estão juntos, nasce Salomão, ok? E só que a profecia de Natan acabou acontecendo, né? Houve uma revolta ali dos filhos de Davi. Amnon estuprou Tamar, aí o irmão dela, Absalão, mata Amnon, e depois Absalão é expulso do reino, volta para o perdão de Davi, mas se levanta contra Davi. Ali há uma guerra de Davi contra
de Davi contra Absalão. Absalão acaba morrendo, Davi sente aquela perda, sabe que a perda é por causa do seu pecado, né, do que ele está sofrendo. Então isso tudo é consequência do pecado de Davi, a morte, a revolta e a morte de Absalão, ok? E depois que Davi volta para Jerusalém, que ele teve que fugir de Absalão, ele volta para Jerusalém, reestabelece seu reino e fica ali vivendo até 70 anos. Nessa fase de 70 anos, novamente aparece ali o nome de Betseba. Primeiro livro de Reis, capítulo 1. Vamos até lá, meus amados irmãos. Primeiro livro de Reis, capítulo 1. Acompanhe comigo, onde novamente aparece a narrativa de Betseba. Agora no capítulo 11, há outras falas de Betseba, onde podemos entender mais sobre essa mulher. No caso ocorrido em 1 Samuel 11, 12, há apenas uma fala dela, quando ela diz para Davi: estou grávida, só, mais nada. Já que no capítulo 11 de 1 Reis, há mais falas, há mais declarações dela, onde podemos entender mais um pouco sobre essa mulher tão polêmica, mas também tão especial, porque o seu filho entrou na linhagem do Messias. O que aconteceu? Davi estava com 70 anos, já estava idoso, estava de cama, não conseguia se aquecer, seu corpo não conseguia mais produzir tanto calor. Enviaram uma jovem virgem do nome Abissag para somente se deitar e aquecer o corpo dele. O peso das guerras de Davi estava chegando, a cobrança estava chegando, ok? E o que aconteceu? Aí Davi tinha um filho mais velho, né? Adonias se levantou e se autoproclamou rei. Natã, vendo aquela situação, ficou preocupado com a segurança de Betseba e de Salomão, e vai falar com Betseba. Acompanhe comigo, 1 Reis, capítulo 1, versículo 11. Então falou Natã a Betseba, mãe de Salomão, dizendo: não ouviste que Adonias, filho de Agite, reina, e que o nosso senhor Davi não o sabe? É verdade, Davi não sabia. Então Natã chama Betseba para conversar com ela. O Adonias se proclamou rei aí, vocês têm que ficar ligado. Eu tenho que ficar ligado, porque se Davi morrer, ele já se proclamou rei. E ele, a ideia qual é que era? E ele vai querer matar todos os pretendentes ao trono, que era Salomão e consequentemente a sua mãe, Betseba. Então Natã dá uma estratégia. Natã diz para Betseba ir lá falar com Davi. E quando ela estivesse falando com Davi, o Natã ia entrar e ia falar as mesmas palavras de Betseba para fortalecer o argumento dela, para impressionar Davi. Era uma estratégia. Então Betseba vai lá falar com Davi. Acompanhe comigo Natã dizendo para Betseba: vai, entra o rei Davi e diz-lhe: não juraste, meu rei, senhor, a tua serva, dizendo que certamente meu filho Salomão reinará depois de mim, ele assentará no meu trono, porque Adonias reina? Então ela fez exatamente isso. Chegou lá onde Davi estava, junto com Abissag, ela se prostrou em terra. Ela podia entrar a hora que ela quisesse, porque ela era a mulher mais amada de Davi, podia entrar a hora que ela quisesse, ok? Ela não ficou chateada com Abissag, porque apesar de Davi ter outras mulheres, era normal o rei Torém. Claro que Davi nessa época não tinha mais nenhuma relação, ele vivia, as mulheres estavam ali para aquecer ele. Então Betseba entrou ali para conversar e realmente buscar uma ajuda de Davi. Questionar Davi sobre o juramento que ele fez que Salomão ia ser o próximo rei. Então ela tinha total acesso e ela se reverenciou, ela era muito inteligente. Ela não chegou com tudo dizendo assim: ô Davi, não falasse que Salomão ia ser o rei? Como é que Adonias está reinando? Não, ela foi, entrou, se prostrou. Davi perguntou: o que tu queres? Aí ela se levantou, aí que ela falou: Davi, tu falou que Salomão ia ser rei, por que Adonias está dizendo que ele é o rei? E logo que ela está falando, Natã entra e fala as mesmas palavras. Então Davi, com a sua experiência de rei, sabendo que é um trono que muitas pessoas querem ter e vão e até matam para ter esse lugar, que era o caso de Saul, ele sabe, ele lembrou, com certeza ele lembrou que quando Saul estava para sair do trono, ele tentou matar Davi porque ele desconfiava que Davi ia ser o próximo rei, e ele sabia que Davi ia ser o próximo rei. Tá? Então ele tinha essa ideia
de como o trono era desejado. Então ele pega, já meio que interrompe Natan e chama Betseba, porque ela tinha saído quando Natan entrou. E ela chega, já não se prostra mais, fica de pé, sabendo que o rei vai dar algo para ela, sabendo que o rei vai cumprir o quê? O seu juramento. E ele diz para ela, 1 Reis, capítulo 1, versículo 30. Acompanhe comigo. Então jurou o rei Davi: vive o Senhor, do qual me remiu minha alma de toda angústia. É 29, agora o 30. E como te jurei pelo Senhor, Deus de Israel, dizendo: certamente teu filho, Betseba, Salomão, reinará depois de mim, e ele se sentará no meu trono, em meu lugar. Assim farei no dia de hoje. Aí a Betseba toma uma atitude de reverência, de honra e gratidão. Versículo 31. Então Betseba se inclinou com o rosto em terra e se prostrou diante do rei e disse: viva o rei Davi, meu senhor, para sempre. Olha, podemos entender algo muito bom, muito legal aqui. Davi estava com 70 anos, já estava de cama, e a Betseba estava ali, com uma certa força. Então podemos entender que a diferença de idade deles era uma diferença considerável. Podemos entender que era praticamente, mais ou menos, 20 anos a diferença. Talvez Betseba estava com 50 anos ou menos. Eu já vi comentários dizendo que quando Davi mandou chamar Betseba, ele tinha 50 anos e ela tinha 25. Ok? Então podemos entender que era uma diferença considerável. E claro, Davi cumpre a sua promessa, dá ordens, Salomão se torna o novo rei de Israel e Davi falece, fica Salomão como rei. Adonias tenta uma nova estratégia. Ele chama Betseba e diz: olha, me dá um favor, pede para o rei eu quero que tu faça um pedido para o rei Salomão. E ela assim: o quê? Eu quero que tu pede Abissag para eu casar, para eu ficar com ela. Betseba vai lá e fala com Salomão. E quando Salomão escuta esse pedido, ele até puxa uma cadeira, ela senta do lado direito de Salomão, ok? Ele reverencia ela como mãe que ela é, como uma mulher que realmente enfrentou muita coisa, e reverencia ela. E quando ela senta ali, faz o pedido, olha, o Adonias pediu Abissag. E o que Salomão fala? Sim, dá o reino, pede o reino também para ele. Então ele é digno de morte e manda matar Adonias. Qual era a questão? Se Adonias ficasse com Abissag, ele que supostamente era uma mulher do rei, ele poderia talvez reivindicar o trono. Será que Betseba não entendeu a estratégia de Adonias? Pode ser que não, mas eu acho que ela entendeu sim. E ela sabia que Salomão ia tomar essa atitude. Então ela fez o que Adonias pediu, para que houvesse uma desculpa para Salomão acabar com a vida dele. Os sábios judeus entendem que ela era uma mulher muito inteligente, era uma mulher com a mente brilhante, e até entendem que um pouco da sabedoria de Salomão foi herdado dela. Olha só, é isso que eles entendem. E também dizem que ela era de uma beleza muito extrema, uma mulher realmente muito bonita. É óbvio, né? Davi, apesar de todas as mulheres que ele tinha, Betseba realmente chamou a atenção dele, né? Essa é a história dessa mulher, uma história realmente não muito fácil, um caso de adultério que terminou com a consequência da morte do esposo, a consequência da morte do bebê. E é interessante que quando Natan fala assim, quando Davi diz para Natan: esse homem é digno de morte, ele tem que devolver 4 vezes mais. E se nós olharmos a história, Davi matou Urias e perdeu 4 filhos de morte violenta. O bebê que nasceu de Betseba, Amnon, que foi morto a mando de Absalão, Absalão, que morreu na guerra, ok, contra Davi, e Adonias, que foi morto, e sem contar Tamar, que foi estrupada por Amnon. Então você vê a vida dessa família. Realmente Davi era um grande rei, um grande guerreiro, um homem de Deus, um adorador, mas como pai falhou muito. E Betseba, esta mulher que realmente soube falar da maneira certa com Davi na hora certa, usou toda a sua inteligência, toda a sua sabedoria para preservar
a sua vida e, consequentemente, a vida de Salomão. Ela que foi esposa do rei e depois foi mãe do rei de Israel. O último rei da nação de Israel antes da separação. Amém, meus irmãos? Muito obrigado por ter acompanhado essa aula. Que Deus abençoe, que a vida de Betseba traga lições maravilhosas para nós, que tu venha aprender muito com essa vida e seja edificado pela palavra de Deus. Hoje à noite tem culto na tua congregação, os cultos em Blumenau estão liberados, 30% da capacidade, né? Ok? Álcool gel nas mãos, máscara, aquela coisa toda, a distanciamento, mas mesmo assim vamos adorar a Deus, ok? Deus abençoe, fique na paz. Tchau.